Olá, turminha, tudo bem? Nós estamos lá no livro de ciências. Tia Raquel vai ler a última parte que ficou faltando sobre o nosso conteúdo da água. E depois a tia vai falar um pouquinho sobre a outra matéria que foi o ar, pra gente dar uma revisada rapidinho, tá bom? Porque semana que vem é semana de testes, olha, de provinha. E vocês precisam estar preparados, ok? Estamos lá na página 24 do nosso livro de ciências, terceiro ano. Lá no nosso livrinho de ciências, na parte da água, na página 24, a gente está falando sobre o desperdício da água, né? A água, que é esse bem que nós temos, que precisamos tanto, usamos para tantas coisas, né, no nosso dia a dia. E embora a água, né, se apresente no nosso planeta com mais de 71%, né, formando o nosso planeta Terra por mais água do que terra, a parte que a gente tem, que é a parte de água doce, que é a água que a gente pode usar, né, para o nosso consumo, depois dela, né, hidratada, limpinha, é a parte que a gente pode consumir, que assim, tem muita parte de oceano, mar, onde a água é salgada. E a água salgada não é a que a gente pode consumir, a gente consome a água que a gente chama de doce. Lembra que ela não tem açúcar não, o nome dela é que é só água doce, porque não tem sal. E assim, como é mais de 70% de água no nosso planeta, a gente acha que tem água muito, né? Tem água pra gente usar à vontade, mas não, a nossa água está acabando. A água que a gente pode consumir está acabando. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para o pessoal, para as galerinhas lá do futuro, não sofrerem com a falta de água. E aí a gente começa a rever o que a gente faz em casa, se a gente deixa muito tempo a água, se a gente deixa muito tempo a bica aberta, né? Então a gente tem que começar a olhar para o que a gente faz para começar a fazer direito. Se a gente vê que tem algum vazamento em casa que fica pingando, avisar o papai e a mamãe ou os responsáveis, né, para poder consertar o vazamento. Evitar ficar usando muito a borracha, né, a mangueira que a gente usa para lavar quintal, lavar as coisas. Usar o balde, que assim a gente vai economizar mais. Usar um paninho molhado, né, na vassoura para passar, em vez de sempre estar lavando, porque a gente precisa evitar esse consumo exagerado da água, porque a água ela vai faltar. E aí, já pensou ficar sem água? A gente usa para tanta coisa, né? Para beber, que é fundamental. Lembrando que a água que a gente pode beber é água potável, tá? Depois, né, dela filtrada, depois dela fervida, a gente pode consumi-la. Mas a gente usa para beber, tomar banho, lavar louça, lavar roupa, regar as plantinhas, escovar os dentes. Olha só, a mamãe para fazer comida. Então são muitas maneiras de a gente utilizar a água. Então a gente tem que economizar também. Aí na página 24 e na página 25, um pedacinho, tá falando desse cuidado que a gente tem que ter com a água. Aí vocês farão a página 25, a atividade, a página 26, deixa eu ver aqui se acabou. Isso aí, só a página 25 e 26. E aí a gente encerra a primeira unidade do nosso livro, que é referente ao nosso primeiro bimestre, ok? E aí, relembrando, a nossa provinha de ciências, ela vai cair coisas sobre a água e coisas sobre o ar. O ar que começou lá na página, ó, já vai voltar lá, na página 14, né? Falando o quê? Que o ar é uma mistura de gases, que a gente tem que ver quais são os gases que compõem o ar, né? A gente tem o oxigênio, o nitrogênio, gás carbônico, ele também tem vapor de água, tudo isso compõe o nosso ar, que a gente não vê, como a tia já explicou, mas a gente sente ele. Quando a gente respira, quando a gente vê as árvores balançando, os meninos ao empinar uma pipa, né? O ar ele tá ali e existe. E o ar em movimento é o vento, que o vento ele vem em forma de brisa, que é aquele vento mais fraquinho, fresquinho. Ventania, que é o vento mais forte, que balança as roupas, né, no varal. E tem o furacão, que é aquele vento extremamente forte.
E o ar, tanto o ar e a água, eles têm 3 características principais, que eles são, né, incolor, porque não tem cor, no caso o ar puro, tá? E a água também sem estar poluída. Ele é incolor, porque não tem cor. Ele é inodoro, porque não tem cheiro. A gente não sente cheiro de nada. E ele é insípido, porque ele não tem sabor nem gosto, ok? Não se esqueçam, vai cair na nossa provinha, ok? Também falamos sobre o aparelhinho que mede a temperatura, não é? Do ar e tudo mais. É o mesmo que mede a temperatura do nosso corpo, que é o termômetro. Porque, né, quando os dias estão muito quentes ou a gente está muito quente, a gente usa para poder verificar a temperatura. E a gente aprendeu também, turminha, que a camada, né, o nosso planeta Terra, ele é o terceiro em relação ao Sol. Então, se os raios solares, que são muito fortes, viessem diretamente para o nosso planeta, não poderia existir vida aqui, porque seria impossível viver. Os raios de sol viriam muito forte e queimariam, né, o nosso planeta. E aí, o que acontece? No nosso planeta Terra, existe uma camada de ar que envolve o planeta, que a gente chama atmosfera. Então, você ia perguntar assim, qual é a camada de ar que envolve e protege o planeta Terra? É a atmosfera, ok? Também, ó, falamos sobre os outros aparelhinhos que a gente usa para verificar, né, a direção do vento, a velocidade do vento, que é o anemômetro, o catavento e o biruta. Esses 3 aparelhos, eles são muito utilizados, né, em aeroportos e tudo mais. Então, estudem essa parte aí também que vai cair. E lá na nossa partezinha de água do nosso planeta, a gente aprendeu os estados físicos da água, as 3 formas que a água se encontram, né? Se encontra pra gente. Ela se encontra na forma líquida, ó. Tem até minha garrafinha aqui, vou aproveitar, ó. Quando ela tá assim, a gente chama de líquida, porque a água está líquida. Agora, se eu pegar essa garrafinha aqui, encher os cubinhos, né, de gelo, com a forminha de gelo da mamãe, e colocar numa temperatura, né, mais baixa, tipo num freezer, num congelador, o que vai acontecer? Aquela aguinha ali, ela vai se transformar em gelo, né? Ela vai se solidificar. E aí o gelinho, o cubo de gelo, o picolé, é a água no estado sólido, que dá pra gente pegar, não tá mais líquida, virou sólido. E quando a gente tem o vapor de água, o exemplo que a tia deu é quando a gente coloca uma aguinha para ferver na leiteira ou no bule e ela começa a ferver, começa a sair aquelas fumacinhas no ar. Então, ali a água está evaporando, porque ela já está transformada em estado gasoso, em estado de gás, ok? Então, essas são as 3 estados físicos da água, tá? Líquido, sólido e gasoso. E aí vem falando um monte de coisa sobre a água que a gente também precisa saber. O ciclo da água na natureza. A tia Raquel falou que a água vai e vem. O que acontece? Quando chove, turminha, parte da água, ela penetra nos solos, outra parte ela vai para os rios, mares, lagoas, né? E tudo mais. Então, aquela água que está ali, vamos supor, uma água que está ali no rio. Aí vem o sol muito forte. Os raios solares, eles começam a bater nessa água desse rio e esquenta, né? Como vai esquentando, essa aguinha ela vai subir em forma de vapor, em forma de gotículas de água, que são gotas muito pequenininhas. E essas gotículas vão subindo e vão se juntando. Conforme elas vão se juntando, elas formam as nuvens, que ficam suspensas lá no ar. Então, essas nuvens, quando elas estão cheias, muito pesadas, né, de tantas gotículas juntinhas nela, o que acontece? Elas caem em forma de chuva e voltam a encher os rios, lagos, lagoas e tudo mais. Então, a água que subiu, ela forma as nuvenzinhas e depois ela desce novamente em forma de chuva. Por isso que a gente fala que é o ciclo da água na natureza, que a água vai e vem, ok? Estuda esse pedacinho também. Tá bom? Lembrando que a água própria pra gente beber é água potável. Não esqueçam, ok? Estudem bonitinho pelo livro, pelo nosso caderninho. E com certeza vocês vão fazer uma excelente provinha. Beijinhos, turminha. E até a próxima aula.